Sou Rogério Balaciano, da Tachyonics, e hoje eu quero falar um podcast diferente com vocês. Queria falar sobre inteligência artificial. Eu vou botar aqui, o editor vai botar alguns links de alguns vídeos que eu tenho assistido, que eu tenho debatido. A gente aqui internamente na Tachyonics também está muito seguindo essa vibe do AI, né? Mas a gente, de uma maneira diferente, a gente resolveu olhar isso para o mundo SAP. Óbvio que a gente acompanha a movimentação de AI no mercado, o que é Vibe Code, quem acredita, quem não acredita, o que o AI pode trazer de benefício para a gente como empresa, o que os agentes de AI podem ajudar. Vamos falar especificamente o que o AI pode trazer de benefício para você, desenvolvedor ABAP. O que você consegue usar? Então, a SAP tem dado muitos tech eds e sessões fora do tech ed, mostrando o Joule for Developers. São 3 pilares, o Joule for Developers, né? E o que ele tem lá de concreto hoje? Hoje, o que eu já vi de concreto? Eu vou lá e pego um módulo de função Z ou standard, que eu quero entender o que foi feito, e ele vai lá e me gera um resumo, me gera uma explicação. Isso é bom? É. Isso é essencial? Não. Essa explicação me ajuda quando eu pegar um código e eu não tenho, como a maioria das vezes esse código não tem documentação, e eu falar, onde é que eu estou indo? O que é isso? O que isso faz? O que isso não faz? Agora, não vi isso em riqueza de detalhes, de ele abrir e dizer, olha, gerar inclusive casos de teste. Isso eu ainda não vi. Então, ele gera uma documentação, tipo, olha, está sendo executado esse módulo, depois desse módulo de função, tem um módulo para converter, depois do módulo de converter. Mas isso é diferente de eu dizer, olha, esse perform que executa tal ação só vai passar com essas condições, com aquelas condições, ele executa um outro form, uma coisa que faria mais sentido, uma especificação técnica. Então, assim, eu ainda não vi o Joule for Developers entregar uma especificação técnica. Primeiro ponto. Segundo ponto, que ele fala, que ele se propõe a acelerar o desenvolvimento. Então, ele vai lá e gera uma macro de uma classe de teste. Isso é útil? É. Bota fazer aquela pergunta, é primordial? Não. Mas é útil. Me acelera? Eu ganho tempo? Ganho. Substitui o desenvolvedor ABAP? Nem de longe. Ele vai lá, em vez de fazer aquele trabalho repetitivo, aquele trabalho manual, ele vai lá e gera. Mas, de novo, com uma simplicidade muito alta. Se eu tiver que fazer realmente uma classe unitária de testes e eu quero fazer ela não só abrangente, mas bastante deep dentro do meu contexto, ela não está fazendo. O que eu já vi hoje é que ela não entrega. Então, é o segundo pilar. Terceiro pilar, dentro do segundo pilar ainda tem a questão do complete. O complete é muito mais inteligente que aquele contra-espaço do Eclipse, muito mais. É uma situação, de novo, sempre eu estou fazendo aquela pergunta, essencial? Não. Ajuda? Ajuda. Por que eu falo? Porque eu quero desmistificar o que o Joule for Developers está trazendo que vai impactar você, o ABAP dizendo, eu estou com medo, estou os layoffs das Big Techs. Não vai acontecer isso no mundo SAP, no momento, não tem nada que foi entregue pela SAP que alguma empresa possa dizer, estou comprando isso e vou fazer um layoff, um processo de demissão aqui dentro. Até agora eu não vi nada. E a parte mais inteligente, mais interessante que eu queria ver que a SAP entrega é esse processo de conversão, né, do ABAP clássico para o ABAP Cloud. Então, esse era um dos pilares que a SAP quer entregar. E esse pilar eu ainda não vi nenhuma demonstração, não vi nada que a SAP entregou sobre isso, possivelmente ser falha minha, mas eu ainda não recebi nada de nenhum material. E a ideia do material de ela também ter algum gerador de código para poder incorporar códigos, até códigos inteligentes dentro do teu processo, também o que eu vi até hoje foi muito, muito incipiente. Então, beleza. Então, assim, só para a gente entender o panorama do AI, da solução Joule for Developers, da SAP, hoje.
Agora, vamos falar sobre AI de uma maneira que a gente olha e fala assim, Vibe Encode. Não sei se as pessoas estão acompanhando, né? Fora do mundo SAP, está se falando muito, tem muito layoff acontecendo por Vibe Encode. Não acredito. O layoff está acontecendo por outros motivos. Tem um Akita que fala, Fábio Akita, que é um dos vídeos que a gente está botando, que olha, o layoff está acontecendo porque, na verdade, no período corona, foi feita uma contratação, foi feito um estoque de mão de obra, e agora que está vendo que essa mão de obra não é tão necessária, esse estoque é tão necessário, e estão demitindo o estoque. Não é que estão demitindo pessoas para substituir por AI. Existia um estoque que foi feito porque era o medo do mercado que esse corona poderia levar muitos anos, então a galera estocou muita gente dentro das empresas e agora está começando a soltar, principalmente as big techs. Mas olhando para a gente, tem alguma coisa hoje que a gente olha e fala, pô, dá para trocar um agente de AI, alguma solução de AI para um desenvolvedor? Não. O que a Tachyonics acredita, tá? Acredita que o AI é um grande LLM, Large Language Model. O que ele faz? Não vou entrar na matemática aqui do assunto, como é que eles fazem com a interpolação de matrizes, mas o que ele faz é, você dá uma palavra e ele tenta achar a palavra seguinte, baseado no contexto, baseado no algoritmo de matriz, a GPU faz aquele processamento, mas é tentar chegar sempre na palavra seguinte, baseado no contexto que você passou. Como é que isso funciona? Que isso funciona no meu processo de desenvolvimento de ABAP? Tu vai dizer, talvez nada. Talvez ele gerar a próxima palavra do meu código baseado nas palavras anteriores, ou ele gerar um código-fonte baseado nas palavras que eu der no prompt. Galera, a gente sabe o quanto isso é difícil fora do mundo SAP. Para pedir um Hello World, pedir um relatório pedir um objeto que gere um cronômetro. Uma coisa que a LLM já foi muito treinada, que já passou por milhares e milhares de códigos em Python, em Java, em C, que fazem isso, ela consegue reproduzir. Aí vamos falar um pouquinho antes do mundo ABAP. Tem um estudo, se eu não me engano, é da Princeton, eu já não me lembro agora o nome da universidade, que problemas diferentes, problemas complexos, a taxa de acerto é 50%, o que é uma taxa ruim, considerando a LLM que a gente está falando. 50% é uma hora certa, uma hora erra, uma hora certa, uma hora erra. Não dá para substituir ninguém. Então, isso é no mundo fora ABAP, fora do mundo SAP. No mundo SAP, ainda é muito pior isso, porque não tem milhares e milhares e milhares, trilhões de códigos que a LLM aprendeu. O código do SAP fica restrito ao mundo SAP, esse código não está público em qualquer lugar. Como é que eu vou pegar hoje e vou treinar ela? Porque, na verdade, vamos lá, é um Large Language Model. Ele aprendeu palavras, e não é que ele aprendeu sintaxe, ele aprendeu palavras para fazer. A sintaxe está dentro desse subconjunto de palavras, mas ele aprendeu palavras. Se eu chegar hoje e disser para ele, pô, me faz um código ABAP, quem hoje já abriu uma LLM pode pegar, e eu uso aqui na Tachyonics a Pro, aquela de $200 que a gente paga, vou lá e peço para ele fazer, ó, tá aqui, gera um CDS view para mim, aí eu vou lá, explico os detalhes. Ele vai lá e cria ele dá um select from billing document header. Aí quando você vai pegar esse código, Ctrl+C, Ctrl+V, não compila, porque billing document header não existe. E aí ele começa, você pode dar um exemplo, vou dar exemplos mais simples. Quero uma função ABAP que retorne a porta a porta do servidor e o nome do servidor, que eu quero usar isso no link externo. Aí quando ele retornou, eu falei, uau, sabe que tem uma função C, get, server, porter, Ctrl+C, Ctrl+V? A função não existe. Desculpa, o método não existe. A classe não existe. Então, existe muita alucinação, muita alucinação. Isso não é opinião minha, está nos papers da SAP. Então, o que a gente aqui da Tachyonics está tentando fazer um projeto, Lab Preview, de AI, focando no mundo ABAP. Eu vou fazer aqui com vocês, mostrar
E aqui a minha ideia é que esse código de conversa ele gere muito debate, tá? Eu gostaria muito de ouvir vocês escrevendo o que vocês acham. Então, eu vim aqui, eu escrevi, eu não sou funcional, mas eu escrevi um parágrafo explicando que eu quero um relatório, que esse relatório deve abordar pedido de compra. Está aqui. Esse relatório deve abordar o pedido de compra. E aí eu vou explicando o objetivo do relatório, é fornecer uma visão completa do pedido de compra. Aí eu vou lá e falo, olha, eu pensei num aplicativo que eu falei, olha, eu quero uma lista principal, né, aquela main list do App Fiori, e aí eu vim aqui definir quais são as informações que eu quero. Botei as informações que eu gostaria de receber na tela principal. Eu falei, olha, quando eu escolher uma informação da tela principal, eu quero que você detalhe essas informações. Aí eu pedi quais informações. Fiz uma especificação funcional. Detalhei o que eu queria ver a partir do momento que eu selecionar uma informação da tela principal. E falei, olha, eu também queria ver os itens. Eu também gostaria de ter acesso aos itens do pedido de compra. Nos itens, eu gostaria de ter acesso a essas colunas. Vou pegar esse documento, uma folha única, e vou jogar aqui. Opa! E vou jogar aqui nesse prompt da Tachyonics. E vou deixar aqui me rodando, tá? O que ele está fazendo nesse momento? Agora eu vou conversar. A Tachyonics treinou, fez um fine tuning em cima de um modelo da GPT. A gente montou um algoritmo que acredita que esse algoritmo, usando nova de graph, seja capaz de transformar uma especificação funcional barra técnica em algumas coisas. Na verdade, a gente transforma a especificação funcional numa especificação técnica. O que a gente faz? Olha, o que o usuário está pedindo? Qual é o VDM da SAP que atende a essa necessidade? Quais são as tabelas do SAP que respondem esse processo? Como essas tabelas são relacionadas? Agora, quais são os campos que ele gostaria de ver naquela área principal, dentro desse modelo que você me retornou? Ó, já está pronto. E aí eu vou avançando. Olha, ele também pediu informações detalhadas de qual tabela, quais informações que eu vou pegar. Ele pediu alguma área tabular, qual é a tabela que atende essa área tabular, quais são as informações. E aí, quando acaba de transformar a especificação funcional numa especificação técnica, um agente de AI da Tachyonics vai lá e cria um aplicativo. Então, a gente, na verdade, tem essa conversa e esse agente vai lá e cria. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abrir esse aplicativo. Vamos olhar esse aplicativo funcionando. Deixa eu ver se eu boto aqui na tela, do lado esquerdo. Deixa eu ver se eu vou tentar transformar isso aqui, só para vocês poderem ver, tá? Na mesma tela. Eu consigo esconder aqui para ficar um pouquinho maior. Então, eu pedi o número do documento, eu pedi o tipo, eu pedi o status, eu pedi a data, eu pedi o nome, eu pedi a empresa, eu pedi quem é o supplier e quem é a organização. Pô, ele atendeu 100% do meu pedido. Aí eu vou lá e vou selecionar um documento. Deixa eu pegar aqui um que eu já tinha até... Deixa eu pegar qualquer um, depois eu seleciono um específico. E aí eu vim aqui e pedi algumas outras informações. E ele foi trazendo essas informações. Deixa eu esticar aqui. E ele foi trazendo essas outras informações que eu pedi. E ele foi trazendo também a minha área tabular. Aí a gente sabe que isso não vai atender o nosso usuário final. Porque muitas vezes a gente não consegue detalhar tudo que o usuário final precisa. A gente faz uma conversa, interage com ele, mostra o protótipo e ele vai incrementando. Aí eu vou vir agora aqui, e eu vou fazer, de aí que é o ponto que a Tachyonics acredita, e a gente não acredita em Vibe Code de você jogar e ele gerar, e você depois está pronto e nem ele dá manutenção, nem você dá manutenção. A gente acredita muito no conceito de
prototipar, gerar 60%, 70% e o desenvolvedor ABAP complementa. Então, eu entrei agora no app gerado e eu vou fazer aqui 2 desafios. Eu vou adicionar uma tabela, por exemplo, eu vou adicionar a tabela de fornecedor. Vou vir aqui na tabela, opa, já está aqui, de fornecedor. Vou botar a ligação da tabela de fornecedor. É um association, 1 para 1. Eu vou ligar LF1, LFA1 e NR, né? Está aqui o número do fornecedor com o supplier. Está aqui, fiz a ligação, 1 para 1, liguei. Vou vir agora aqui, só para vocês verem, eu vou arrastar uma outra informação, uma data para cá. Deixa eu botar aqui a data. Adicionei a data. Vou vir aqui, vou adicionar uma tab que eu vou cuidar do fornecedor. Então, vai ser fornecedor. Nessa tab, eu vou botar os dados do fornecedor. Então, vou vir aqui, vou botar algumas informações do fornecedor. Pronto. Vou adicionar um gráfico. Eu já deixei aqui um gráfico pré-formatado com a solução da Tachyonics também. Adicionei esse gráfico. Vou fazer... Não, calma, esqueci. Vou botar aqui uma seção para botar esse gráfico aqui dentro de uma seção separada. Vou chamar isso de um KPI. E agora, no gráfico, eu vou fazer 2 coisas. Eu vou dizer que ele vai ficar dentro da seção KPI. Vou botar aqui médio. O gráfico está dentro da seção KPI. E vou setar para esse gráfico só renderizar os pedidos de compra correntes. Pronto. Feito isso, vou mandar gerar novamente. Então, vocês estão entendendo que a nossa abordagem de AI é uma abordagem que a gente está tentando construir, é uma abordagem que não é vibe in code. A gente dá o primeiro passo, 70% do que você desenhou daqui da especificação funcional, daqui da minha especificação funcional, eu te entreguei. Eu fiz aqui essa especificação funcional, uma folha, entreguei. Isso aqui eu consigo até chamar, o analista consegue chamar até o desenvolvedor ABAP, consegue inclusive fazer com o analista o próprio funcional. Vocês reparam que o próprio funcional consegue executar isso e mostrar para o usuário final, olha, é esse caminho que você está querendo? Em seguida, o desenvolvedor ABAP vai lá e vai melhorar a solução. Ó, acabei de fazer a alteração, eu vou agora até clicar aqui no mesmo link e vou rodar novamente. Ele está aqui abrindo, está executando. Então, qual é a nossa proposta? A proposta da Tachyonics dentro do AI. Repara só, eu adicionei aqui a data, eu tinha antes parava em Purchase Organization, eu adicionei a data, eu posso vir aqui, por exemplo, vou botar um filtro, selecionei um pedido aqui que tenha mais de um item. Aqui, selecionei o pedido e eu vou carregar esse pedido. Então, vamos lá, o pedido está aqui. Trouxe aquele pedido. O que eu adicionei? Eu adicionei o fornecedor. E eu botei errado, ó. E eu botei o KPI dentro, eu botei o KPI não dentro do KPI, eu botei o KPI dentro do fornecedor. Tá vendo? Quando a gente faz ao vivo, acontece. Mas aqui é muito simples. Eu vim aqui e botei, e aqui eu deixei o KPI sem nada. Como a gente não é vibe in code, eu vou vir aqui e vou alterar simplesmente. Vamos dizer que foi um erro que não foi proposital, não vou mentir, foi um erro mesmo, mas foi um erro que eu vou mostrar para vocês como é rápido e fácil mexer. Então, o que a gente está querendo apresentar para vocês nessa aqui é uma outra forma de olhar o AI. Olhar o AI no ABAP hoje está muito incipiente. A gente hoje não tem nenhuma solução da SAP que a gente olhe para ela e fala, uau, isso aqui vai me ajudar de uma maneira que não que seja uma economia realmente de tempo.
que eu vou fazer a alteração. Por que eu estou mostrando a solução da Tachyonics? Que, na verdade, o propósito não é vender para ninguém desenvolvedor ABAP a solução Tachyonics. É uma outra forma de eu apresentar para vocês. Aqui está em construção. Deixa eu vir aqui. Ele está em construção. Quando ele acabar de construir, já vai estar liberado para usar. Deixa eu fechar aqui. Então, por quê? Na verdade, é uma outra. O que eu quero trazer para vocês? Tá? Hoje, a LLM para o mundo SAP ela não é aderente, a alucinação dela é muito alta. Então, você tem que tentar olhar para lá e ver o que eu consigo usar, o que eu posso fazer com a LLM que traga uma produtividade real para a minha empresa. Então, agora aqui acabou. Então, o que a gente aqui da Tachyonics tá se oferecendo, e eu queria discutir, a gente quer trazer isso para o ecossistema, ouvir a opinião de vocês, mas o que a gente quer fazer com isso? A gente quer mostrar que a gente está olhando para a LLM, a gente estuda a LLM, a gente vê o que a LLM pode entregar, mas isso para dentro do contexto da empresa. Eu não estou aqui propondo fazer vibe encode em ABAP, porque o próprio ABAP não foi bem treinado dentro de uma LLM. O próprio ABAP não é uma solução hoje que eu posso pedir código, porque a gente sabe o quanto tem alucinação, e as alucinações não são poucas, são bem altas. Então, o que a gente está aqui propondo é, será que eu consigo integrar o que é o poder da LLM dentro de uma ferramenta low-code? Você poderia pensar isso em outros cenários, no seu cenário. Onde é que eu consigo integrar a LLM? Porque a LLM é uma ferramenta boa, mas o que ela vai trazer de produtividade para você, ABAP? Então, o que eu fui mostrar hoje não é um pitch de venda, é uma maneira de eu apresentar para o ecossistema de desenvolvedores ABAP o que a Tachyonics está desenvolvendo e o que a Tachyonics, na verdade, enxerga de como agregar uma LLM para o mundo ABAP. Essa é a nossa proposta. Tá? Então, vocês viram que um app foi entregue em segundos e foi ampliado em minutos. E agora eu tenho um app transacional que eu consegui ampliar em minutos esse app. Um outro ponto que eu queria trazer para terminar o nosso podcast de hoje eu gostaria de incentivar, que é um blog do meu amigo Michael Reis, que também está trabalhando nesse projeto comigo. E esse blog está aqui, Agente GI dentro da SAP. Então, o Michael vai explicando como esse prompt da Tachyonics funciona, como esse prompt da Tachyonics interage no mundo ABAP, como ele chama a LLM, como é que ele passa as informações, modelo. Então, ele vai de uma maneira bem didática, explicando como é que as classes executam. Então, assim, deixem suas dúvidas aqui nos comentários, posta uma dúvida. Pô, Michael, eu gostaria que você explicasse melhor. Eu até trago, se tiver bastante dúvida, eu até trago o Michael para vir fazer um podcast, a gente fazer um bate-papo, né, uma mesa redonda sobre agente GA, especificamente dentro do mundo SAP. Eu peço para vocês olharem, o editor também vai botar o link desse artigo. E a nossa ideia é orientar uma abordagem de LLM dentro do mundo SAP. A minha ideia não é vender a ferramenta Tachyonics para vocês, mas a minha ideia é orientar uma abordagem de como eu posso usar o LLM para trazer produtividade para dentro do mundo SAP. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Esse aqui, na verdade, eu quero tornar ele muito mais um bate-papo, então deixe comentários, escreva o que vocês querem que eu fale no próximo. Se eu quero que eu traga o Michael, que vocês querem que eu aborde algum tema específico, eu vou responder e vou enviar os comentários de vocês para uma próxima sessão. Obrigado a todos.